Hoje você vai aprender a ativar 40 mil células da atração que estão adormecidas dentro de você, que têm o poder de criar a frequência mais poderosa do universo para manifestar a abundância que você nunca imaginou ser possível. Eu estou falando de ativar um pulso eletromagnético tão poderoso que ele é descrito nos livros sagrados de todas as religiões, sendo praticamente a única coisa que todas as religiões da humanidade concordam, e que os cientistas confirmaram recentemente, tendo que dar o braço a torcer e admitir que essa nova descoberta realmente gera uma frequência capaz de se conectar com a vibração da abundância do universo. Neste mini documentário inédito, você vai descobrir a engrenagem que faltava para que as leis do universo de prosperidade e abundância sejam completamente destravadas na sua vida. A lei da atração, que antes parecia algo distante e beirava a fantasia, agora vai se transformar em algo comum na sua vida, usando uma frequência magnética 60 vezes mais poderosa que a força do pensamento, que dizem ser o segredo para manifestar as coisas. O que eu vou te mostrar nesse documentário, que vai passar em um piscar de olhos para você, vai te mostrar exatamente por que a lei da atração funciona para tão poucas pessoas e quase nada para você, fazendo você só conseguir manifestar coisas básicas como vagas de estacionamento no shopping lotado, moedas no chão e coisas que são apenas migalhas que você recebe do universo perto do que ele é capaz de dar para você. Você vai ser capaz de ativar um órgão ignorado pela lei da atração que tem o poder 60 vezes maior de emitir pulsos magnéticos de prosperidade, segundo o Institute of Health Math. E através desse campo magnético você vai ser capaz de fazer situações que geralmente você só vê os outros tendo acesso. Como ganhar dinheiro inesperadamente, receber promoções do seu trabalho ou até mesmo ganhar em um mês mais do que você receberia em anos de trabalho. E oportunidades que nunca surgiram para você, aparecendo a todo momento como se fosse um imã de prosperidade. E finalmente interromper toda atração negativa e de escassez, para que nunca mais aconteça de você ganhar dinheiro e algo inesperado do nada acontecer e você perder tudo sem saber nem como. Para que você nunca mais fique no vermelho, começando o mês já devendo o próximo. Para que você nunca mais precise escolher o prato no restaurante olhando quanto você tem na sua conta. E as coisas comecem a fluir para você sem esforço. Porque de acordo com as descobertas, que nem mesmo os cientistas conseguem mais ignorar, você tem 40 mil receptores de prosperidade desligados dentro de você, impedindo que você atraia a riqueza em excesso que você sempre precisou. E você pode usar isso hoje para começar a transformar sua realidade e atrair a vida que deseja, principalmente quando se trata de dinheiro. Sem precisar que você faça um esforço sobre-humano para conseguir as coisas. Sem a necessidade de técnicas de visualização, mantras de gratidão, ou até mesmo repetir frases ou fazer meditações de abundância. E até mesmo se você não mentalizar nada, isso vai continuar fazendo o universo trabalhar a seu favor. Porque isso funciona exatamente de acordo com as leis da abundância do universo. E ao ativar essa frequência pura dentro de você, você vai ser capaz de acelerar o poder de manifestar prosperidade sob demanda de um jeito mais poderoso que todas essas técnicas de atração juntas. Porque essa frequência vem do lugar chamado de centelha divina por alguns textos sagrados, onde a frequência se alinha perfeitamente com o infinito e desconhece limites, desbloqueando o poder magnético de atrair e manifestar riquezas maiores que os seus maiores sonhos. Para você nunca mais se preocupar com dinheiro, nunca mais trabalhar por obrigação fazendo o que odeia todos os dias, com a sensação de que é um refém da sua vida miserável, sendo condenado a viver fazendo exatamente o que os outros mandam, apenas existindo sem viver a vida de verdade. E finalmente ser o dono do seu tempo, acordar a hora que quiser, ser livre para fazer o que mais ama na hora que te der vontade, no lugar que você quiser. Porque agora você sabe como manifestar as coisas na prática e vai poder desfrutar da abundância sem precisar esperar. E assista esse documentário até o final. Primeiro, porque eu manifestei você aqui. Eu emiti frequências para que você estivesse aqui agora comigo. E não é uma coincidência você estar assistindo isso aqui. E segundo, porque se o universo te trouxe a oportunidade de entender como destravar o poder de manifestar abundância na sua vida, e se você ignorar essa mensagem, ele vai entender que você não quer prosperidade e pode trazer o oposto para você. Então assista, porque essa pequena engrenagem descoberta pelos cientistas era a peça que faltava para você aprender tudo o que parecia místico sobre a lei da atração para que ela funcione na prática. E quem sou eu para afirmar todas essas coisas? Muito prazer, meu nome é Eric Leite, sou ex-Uber que vivia contando moedas no final do mês para pagar as contas. E antes de ser Uber, eu ganhava R$ 11 por hora trabalhando de 12 a 14 horas por dia só para conseguir pagar as contas. Hoje, sou entusiasta da espiritualidade e tudo que envolve a frequência e os segredos da vibração no universo. Isso é tão verdade que depois que eu entendi como manifestar as coisas na minha vida, eu passei de uma pessoa falida que sempre vivia no vermelho para uma pessoa que já viajou mais de 30 países pelo mundo, estudou com os maiores mestres e mestras da Índia. Ganhei mais dinheiro do que eu jamais imaginei trabalhando com aquilo que eu amo fazer todos os dias, usando esse simples segredo que o universo me mostrou. Mas nem tudo eram flores antes disso. Porque eu preciso te confessar que até pouco tempo atrás eu achei que tinha nascido amaldiçoado. Sabe aquelas pessoas que nasceram com azar? Parece que tudo de ruim sempre acontece com elas? Bom, eu sou uma delas. Eu vivia tendo a impressão de que algo ruim sempre estava prestes a acontecer comigo. E de fato sempre acontecia. Logo quando eu nasci, meu pai me abandonou.
Eu só fui conhecer ele quando me tornei adulto e assim que nos conhecemos, em pouco tempo, ele morreu de Covid. Meu avô deixou uma dívida milionária para minha mãe e eu cresci em uma família que aprendeu que dinheiro era algo ruim, porque ele sempre estava faltando e era a raiz de todos os problemas que eu tinha. Mas mesmo com todas as dificuldades, minha mãe sempre me ensinou a ser uma boa pessoa. Mas parece que para o universo isso não faz diferença alguma, porque a vida nunca sorria para mim. E como eu nunca conseguia ter as coisas que todo mundo tinha, quando eu cresci, eu achei que trabalhar duro era o que ia me fazer mudar de vida. Eu acordava às 5h30 da manhã e trabalhava até às 10 da noite para ganhar um salário que só dava para pagar as contas no final do mês. Na esperança de que coisas iam mudar, eu ia ganhar um aumento, ia ser promovido, mas esse dia nunca chegava. E se eu apenas existisse sem luxo nenhum, pedindo no máximo uma pizza no fim de semana, eu chegava no final do mês com a conta zerada. Mesmo tendo dado o máximo de mim, fazendo o meu melhor, sempre parecia que não era suficiente. E mesmo que eu conseguisse juntar algum dinheiro ou alguém me desse dinheiro, parecia que o universo estava ali para me cobrar com juros. Porque sempre acontecia alguma emergência do nada que tirava tudo que eu tinha acabado de ganhar e ainda me deixava no negativo. Era incrível como tudo parecia sincronizado. Mas a frequência de escassez e negatividade que rondava a minha vida estava prestes a vir com toda a força na minha vida. Eu lembro que uma vez eu fiz uma grave denúncia numa escola que eu trabalhava sobre um caso muito grave de assédio com alunas. Eu sei que isso é pesado, mas eu preciso ser sincero contigo e te contar agora que somos mais íntimos. O assediador das alunas era um professor adulto. Só que ele também era um dos sócios do colégio. E mesmo fazendo o que uma pessoa boa faria, adivinha o que aconteceu comigo? Exatamente. Eu fui demitido da escola. E da noite para o dia, eu que havia feito o que era certo, fiquei sem emprego e completamente sem dinheiro. Quando eu entrei no aplicativo do banco, eu lembro que eu tinha R$ 12,26. Então eu fui morar nos fundos da casa da minha irmã, em um quarto que estava há anos servindo como uma espécie de despensa de entulhos e que ninguém usava. E como ela também estava desempregada e com um bebê de colo para criar, nessa mesma época eu fui apresentado à lei da atração. Aquilo parecia mágica. A ideia de pensar e atrair as coisas que eu desejava era muito sedutora. Comprei livros e mais livros, via vídeos no YouTube de meditação guiada, dormia com áudios de prosperidade no ouvido, seguia tudo à risca. Mas aquilo parecia muito místico, parecia fantasia. E eu realmente não conseguia manifestar nada mesmo, e ainda que eu me esforçasse, fazia exatamente do jeito que me pediam. E quando eu falava com as pessoas que também praticavam, a culpa sempre era minha. O meu subconsciente é que era o problema. Eu é que atraía cada vez mais escassez para mim, e o problema era sempre, sempre eu. Mas nunca me falavam como eu acessava o subconsciente. E de verdade, nunca ninguém conseguiu me dizer onde fica o subconsciente para eu mudar ele de verdade. Só que, como eu sempre estive com problemas de dinheiro, eu acreditava que o problema estava em mim. Eu estava quebrado, cansado, confuso. Como eu não tinha nenhuma saída e nem dinheiro, eu virei Uber e comecei a dirigir 12 horas por dia com carro alugado e às vezes até mais. Para comprar os miojos mais baratos no mercado e ainda dividir com minha irmã que estava desempregada com um filho de 1 ano de idade que chorava toda vez que era hora de comer porque ele não aguentava mais comer aquilo. Eu lembro como se fosse ontem o quão miserável e envergonhado eu me sentia de não conseguir nem comprar arroz, nem para mim, nem para o meu sobrinho. Eu só conseguia pensar, como é que eu vim parar aqui? E eu lembro que nesse dia eu via uma Bíblia na cabeceira, ao lado da cama da minha irmã. E por algum motivo eu senti algo no peito me pedindo para abrir aquela Bíblia. Então eu abri de forma aleatória e li o seguinte versículo de Salmos 37:4 que dizia: Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nesse dia, eu lembro que abri a carteira e vi uma nota de R$ 10. Aquele dinheiro era tudo o que eu tinha. Todas as minhas economias, por mais incrível que pareça. Eu peguei o carro alugado que usava para fazer Uber e fui para o estacionamento do aeroporto, porque eu sempre quis viajar o mundo. Eu lembro que o valor do estacionamento era R$ 10, exatamente os últimos R$ 10 que eu tinha. Eu sentei, olhei para os aviões decolando, comecei a chorar. E naquele momento eu desabafei para Deus, abrindo completamente meu coração. Deus, eu só queria trabalhar com algo que ajudasse as pessoas, em que eu pudesse viajar, porque é a coisa que eu mais amo fazer. Por favor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Quando eu terminei de falar a última palavra, eu senti um pulso de energia saindo do meu peito. E naquele momento, eu juro que escutei uma voz dentro da minha cabeça dizendo: está feito. Depois disso, algo muito estranho começou a acontecer. No dia seguinte, logo pela manhã, eu recebi uma ligação. Era um conhecido meu que tinha uma agência que levava pessoas para estudar medicina, uma medicina muito estranha, do outro lado do mundo, na Índia. Como eu sempre fui professor de línguas, ele me perguntou como eu estava e perguntou também se eu poderia fazer umas traduções para ele. E eu respondi que sim. Afinal de contas, eu estava desesperado. E aí ele me fez uma pergunta muito estranha. Ele disse: olha, Eric, então me manda uma foto do seu passaporte. E aí eu respondi: tá bem, mas por que você precisa do meu passaporte? E ele disse para mim: Eric, como que você vai fazer uma tradução de um curso dessa medicina na Índia sem passaporte? Eu preciso do seu passaporte para ver sua viagem aqui junto com os alunos. E olha, se a gente conseguir mais de 18 pessoas nessa viagem, eu posso te pagar até $1.000, pode ser? Eu fiquei em silêncio por uns 5 segundos e ele me perguntou: Eric, você está aí?
E nessa eu respondi, claro, para mim tá perfeito. Quando eu desliguei, eu não podia acreditar. O meu pedido foi instantaneamente realizado. Eu tinha pedido um dia antes, exatamente, viagem. Trabalhar com algo que eu acreditava. Eu ia receber um dinheiro completamente inesperado, viajando de graça para fazer o que eu amava. Eu simplesmente não podia acreditar que o universo estava jogando a meu favor pela primeira vez na minha vida. Eu ganhei inesperadamente o que eu levaria muitos meses para ganhar como professor. E deixa eu contar para vocês, se eu tivesse 18 pessoas, ele ia me pagar $1.000. Mas foram 56 alunos. E eu ganhei quase $3.000 nessa viagem. Eu levaria provavelmente 1 ano e meio para conseguir todo aquele dinheiro. Na época, o dólar varia muito. E só que assim, uma vez que você sente o gostinho de manifestar o que você quer, você entende que você pode mais. Só que eu não tinha a mínima ideia de como eu tinha feito aquilo. Mas eu queria muito saber como funcionava para continuar manifestando o que eu queria. Então eu fui pesquisar mais sobre o coração, porque afinal, naquele dia lá no aeroporto, eu tinha sentido uma vibração muito grande no meu peito. E aí eu descobri algo que iria transformar a forma como eu manifestava as coisas na prática para sempre. Eu comecei a devorar estudos sobre lei da atração, mas todos eles só falavam do pensamento, que o pensamento atrai coisas. Mas então, em um desses livros, eu me deparei com a pista que ia me levar para o verdadeiro segredo de manifestar exatamente o que eu desejava. Eu vi que tudo que eu atraía era causado por uma frequência das coisas. Basicamente, o meu pensamento gerava uma vibração que poderia manifestar os meus desejos. Só que eu já tinha tentado fazer isso, e por mais que eu tentasse, nada das técnicas que me ensinavam funcionava. Porque senão, todo mundo que quisesse ganhar na loteria teria ficado rico. Mas, como você sabe, não é assim que funciona. O pensamento pode atrair, mas parece que só alguns sortudos conseguem manifestar de verdade seus desejos. E isso me deixava profundamente frustrado e muito pensativo. Parecia que o universo tinha seus preferidos. Só que aí eu lembrei que eu havia lido o Salmo 37,4, que dizia: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que falava sobre os desejos do coração e não da mente. E aquilo me deixou muito intrigado. A Bíblia poderia ter falado de qualquer coisa, mas ela se referiu ao coração e não ao cérebro, como todos os outros livros diziam. Então eu comecei a pesquisar sobre o coração. Depois eu fui olhar na Bíblia e não tinha só essa parte falando sobre o coração. Existiam vários outros versículos, como por exemplo em Mateus 6,21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Provérbios 4,23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E pensando na Bíblia, eu fui atrás de outros textos considerados sagrados em diferentes religiões. E descobri que haviam citações no Alcorão, no budismo, no hinduísmo. E também descobri que os egípcios acreditavam que o coração, diferentemente do cérebro, era o local onde as pessoas guardavam as memórias, sabedoria da alma, tudo. Como se o único ponto que todas as religiões concordavam, que existe algum segredo no coração que tem o poder de manifestar o que se deseja. Mas ainda era algo muito místico para mim. Como eu ia usar isso tudo na prática? Eu não sabia até descobrir porque eu finalmente tinha manifestado com tanta rapidez aquilo que eu tinha pedido no aeroporto, transformando o que parecia uma fantasia em algo científico e completamente replicável. Durante minhas pesquisas, eu encontrei testes feitos por cientistas. Eles montaram pesquisas com equipamentos ultra tecnológicos para entender como funcionavam as vibrações e frequências. Uma organização de pesquisa pioneira chamada The Institute of Heart Math, que é formada por cientistas, médicos, físicos e acadêmicos que deixaram suas carreiras para explorar o poder do coração humano de maneiras inovadoras, eles mediram a frequência do coração com o equipamento sintonizado corretamente. E eles descobriram que o coração é um órgão que emite um poderoso campo magnético. Um campo que nos cerca chamado de Taurus, um tubo que parece essencialmente uma rosquinha que se estende do coração físico para o nosso mundo ao redor, a uma distância de cerca de 1,5 metro a 2,5 metros. Um dos pesquisadores principais desse estudo disse que essa distância é apenas uma limitação do equipamento. Ele disse que se tivesse equipamentos melhores do que o equipamento que estava sendo usado na pesquisa para medir o campo cardíaco, provavelmente se estenderia por uma distância de muitos quilômetros no nível físico e no nível quântico. Ele disse que provavelmente isso é infinito. Eles descobriram que o coração tinha 40 mil células especializadas que têm a mesma função que os neurônios do cérebro. Só que o mais incrível é que eles emitem uma onda 60 vezes mais poderosa que qualquer outra frequência emitida pelo nosso corpo. Então eles entenderam que o coração não tinha apenas a função de bombear o sangue para o corpo. Ele também pulsava ondas eletromagnéticas poderosas para o universo. E aí eu percebi por que eu não conseguia manifestar aquilo que eu desejava, mesmo fazendo todos os exercícios de visualização, mentalização e gratidão. Eu não estava usando o pulso do coração. Eu estava tentando materializar tudo através da minha cabeça, e a vibração que saía da minha cabeça era infinitamente mais fraca do que o poder da frequência que saía desses 40 mil neurônios do coração. Ou seja, por mais que eu fizesse todos os exercícios,
O pulso magnético para atrair o que eu desejava era muito fraco, então eu nunca conseguia atrair realmente o que eu pensava. Mas com o coração, eu tinha o poder de criar um pulso alinhado com a frequência do universo. E isso fazia as coisas virem até a mim numa velocidade impressionalmente rápida. Depois que descobri isso, eu entendi como eu tinha manifestado aquela viagem, porque eu tinha usado a frequência do coração. Mas eu queria saber como fazer aquilo de propósito, quando eu quisesse, não apenas sem querer como foi naquele dia. Mas por sorte, eu estava indo para a Índia aprender com os maiores mestres do mundo em medicina ancestral. E lá, talvez eu pudesse descobrir como ativar a frequência desses 40 mil neurônios do coração que alteravam minha frequência. Porque eu ia ter que fazer a tradução dos cursos deles, e quando eu cheguei lá, depois das aulas, eu me conectava com todos os mestres com sede de aprendizado e muito respeito. E um deles era especialista na parte de cura através da energia do universo. E aí eu perguntei para ele sobre o coração, e ele me disse: Atma? Você quer dizer sobre a frequência de Atma? Eu não sabia o que ele queria dizer. Ele me explicou que Atma significa alma, e a alma, nos textos clássicos da medicina ancestral que eu estava traduzindo, ficava exatamente onde se forma o coração. Por isso a vibração do coração é tão poderosa como os estudos científicos já tinham comprovado. Eu fiquei de queixo caído. Então eu pedi para ele me ensinar técnicas para ativar a frequência da alma de propósito. E durante as semanas eu fiquei lá. Ele me ensinou diversas técnicas e maneiras de manifestar essa frequência poderosa. E eu não perdi tempo. Resolvi testar lá mesmo. Eu usei essas técnicas para manifestar, por exemplo, a minha alma gêmea naquela viagem. Eu não buscava uma mulher, eu buscava uma parceira, alguém que caminhasse comigo nessa jornada de conquistar o mundo. E durante aqueles dias eu encontrei a mulher que seria minha parceira para toda a vida. Eu estava na cidade que sempre sonhei conhecer, vivendo algo que antes eu não acreditava ser possível, e de repente recebo um convite de um grande sábio de que ele sentia que eu deveria casar ali, naquele templo sagrado, onde nenhum outro ocidental havia casado. Mas que por algum motivo ele sentiu em mim uma frequência tão alta de energia que ele insistiu que eu casasse ali, da maneira tradicional, com as vestes sagradas que somente os indianos de linhagens muito específicas casavam. E eu não imaginava mesmo que aquilo era real. Mas em pouco tempo, lá estava eu, com as vestes ancestrais, no ritual ancestral, com centenas de pessoas nos abençoando e jogando flores de lótus em nossas cabeças. Então nós nos casamos na Índia e a cerimônia foi notícia em diversos jornais de lá. Mas não acabou por aí. Eu desejei me tornar um especialista nessa medicina que eu estava aprendendo na Índia. E os mestres que estavam dando os cursos gostaram tanto de mim que eu me tornei pupilo deles. E ganhei todos os cursos que eu desejava fazer de graça. Se eu fosse pagar tudo do meu bolso, eu teria que desembolsar mais de 200 mil reais. E hoje eu sou um dos maiores especialistas nessa medicina ancestral. Tenho uma das maiores escolas do Brasil, que me fizeram acumular mais de 500 mil reais ensinando outras pessoas a aplicar essas medicinas para curar pessoas, com alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu me tornei um imã de prosperidade usando a frequência da alma. Eu consegui viajar o mundo, encontrar o amor da minha vida, moro na praia e trabalho com aquilo que eu amo, sendo o dono do meu tempo. Viajando o Brasil e o mundo para ensinar o que eu tenho prazer de acordar todos os dias para fazer. Quando eu percebi o que ativar o pulso do coração com 40 mil antenas tinha o poder de fazer, eu entendi por que a minha vida estava travada. Eu estava usando apenas uma pequena porção do poder de manifestar que eu tinha usando a minha mente. Por isso, o poder de manifestar estava bloqueado dentro de mim, achando que era algo fantasioso. Agora que eu sabia como manifestar na prática, minha vida tinha dado uma reviravolta. E em questão de apenas alguns meses, eu tinha alcançado tudo o que eu tinha desejado. Tudo que não aconteceu em mais de 3 décadas. Foi acelerado e trazido para mim em questão de meses. E foi assim, durante anos, até esse exato momento, quando eu comecei a sentir um chamado. Eu comecei a sentir que eu poderia alcançar muito mais pessoas. E resolvi criar um pequeno grupo para compartilhar isso. E os resultados foram simplesmente avassaladores. E depois disso, eu percebi que isso ainda estava pequeno demais. Então eu resolvi fazer algo que eu pudesse impactar o Brasil todo. Não só as pessoas que estavam próximas a mim ou dentro de uma sala de aula. Então eu senti mais uma vez algo dentro de mim pulsando. Um pulso que me dizia que a internet era o único lugar que eu poderia alcançar o tanto de pessoas que eu preciso. Então me uni a uma equipe de especialistas em tecnologia para criar um ambiente onde eu pudesse ensinar isso para quem tivesse e quisesse ativar essa frequência também. Porque eu sei que se eu não fizer isso, provavelmente esse legado de ativar a frequência da alma para manifestar exatamente a abundância que deseja, da forma mais forte e muito mais acelerada, pode simplesmente morrer junto comigo se eu não espalhar isso para mais pessoas. E eu não quero guardar isso apenas para mim. Eu quero compartilhar isso com você mesmo, que eu manifestei aqui hoje. Então eu criei um programa online que não poderia ser chamado de outra coisa a não ser a frequência da alma. Ele é um programa de 28 dias em que eu apresento o sistema capaz de ativar os sinais mais poderosos do coração para se alinhar com as vibrações magnéticas de abundância do universo, utilizando a ciência de manifestar na prática os seus maiores desejos. Eu separei o programa em 4 fases. A primeira fase, nós bloqueamos a frequência de escassez que você possa estar emitindo. Essa frequência que mantém você presa dentro de uma vida repetitiva, parecendo que estamos andando em círculos. Dentro da mesmice que faz você viver pelos finais de semana e que demoram a chegar e ir passando voando no final de semana para começar tudo de novo. É a frequência limitada de sentimentos negativos e um ciclo de problemas sem fim que te fazem questionar se você fez algo de errado para merecer tudo isso.
Não é sua culpa que essa vibração pesada esteja travando completamente sua vida, mas é sua responsabilidade saber que existe e não fazer nada. Eu vou te mostrar como retirar isso na sua vida e parar de atrair o que você mais tem medo na sua vida. Depois que você interromper esse ciclo da sua vida, vamos partir para a fase 2 do programa. Eu vou te mostrar uma técnica capaz de te dar o poder sobre o controle da sua energia vital. Isso vai fazer com que você consiga superar e quebrar resistências que bloqueiam as oportunidades que chegam até você. Eu vou te mostrar técnicas para acessar camadas profundas de energia interior que te preparam para ter o poder de criar a vida que você deseja e começar a manifestar os planos que sempre foram sonhos mortos que estavam guardados dentro da gaveta da sua memória. A partir daqui, você vai começar a ver que aquilo que você pensa começa a se transformar em realidade com o mínimo de esforço mental. E quando você estiver cheio de energia, conectado com a inteligência infinita do universo e sem bloqueios para materializar os seus desejos mais profundos, vamos entrar na fase 3 do programa, onde eu vou te mostrar como aumentar a sua capacidade de receber aceleradamente o que deseja. E quando você estiver cheio de energia, conectado com a inteligência infinita do universo e sem bloqueios para materializar seus desejos mais profundos, vamos entrar na fase 3 do programa, onde eu vou te mostrar como aumentar sua capacidade de receber aceleradamente o que deseja. Você não precisa esperar 5, 10 ou 20 anos para que algo aconteça na sua vida. Eu vou te mostrar como importar informações que você só teria em um futuro distante, diretamente para sua mente no dia de hoje. E também, dentro desta fase, vou te ensinar uma técnica de conexão com a mente subconsciente que tem o poder de solucionar qualquer problema, independente da dificuldade, enquanto você dorme, e você vai automaticamente conseguir relaxar sua mente sem agitação, sem ansiedade, sem depressão. E talvez pela primeira vez em anos, você vai acordar sem estresse, sem agitação, sem pressão e sem preocupação, porque você já tem as respostas para todos os seus problemas, como se todas as coisas entrassem em sintonia na sua vida e passassem a colaborar para que tudo comece a dar certo, sem precisar de nenhum esforço sobre-humano. As coisas vão simplesmente começar a chegar até você, e não se assuste quando começar a pensar em alguém e essa pessoa te ligar, ou quando você pensar em algum assunto em uma conversa e a pessoa citar que você é a pessoa ideal para um trabalho que você ama, porque é exatamente isso que vai começar a acontecer. E aí vamos partir para a fase 4, onde eu vou te mostrar como ativar a frequência mais poderosa do universo, a frequência da alma. Eu vou te mostrar um jeito de ativar todas as 40 mil células do coração para emitir a frequência mais próspera do universo. Quando você fizer isso, você vai descobrir como expandir o seu poder de manifestação. Você vai expandir a sua capacidade de receber. Eu vou te mostrar como se conectar diretamente com a energia ilimitada do universo para manifestar em um outro nível. Um nível em que você realiza sonhos atrás de sonhos e você manifesta em camadas cada vez maiores e sem limites, como se você tivesse acesso a uma biblioteca universal, onde existem os registros de todas as informações que você deseja. E você consiga um estado de certeza absoluta capaz de manifestar o que você deseja no seu íntimo, um estado que podemos chamar de fé absoluta, onde você vai estar pulsando magneticamente a frequência mais abundante que existe no universo inteiro e receba além do que mais imaginou que pudesse acontecer na sua vida antes. Agora, eu já fiz treinamentos presenciais que o valor ultrapassava a casa dos R$ 10.000 para ser treinado comigo, pessoalmente passando as instruções e fazendo exercícios comigo. Mas esse chamado é muito maior do que qualquer outra coisa que eu já tenha feito antes. Por isso, eu resolvi derrubar absurdamente o acesso a isso e fazer com que as pessoas de todo o Brasil possam ter acesso imediatamente por um valor que não chega a uma fração do que ele realmente vale. E como eu sei que muitas pessoas estão pedindo por uma mudança urgente de vida, eu sei que estamos atraindo elas para esses documentários que criamos e por isso, se você está assistindo, nós queremos ativar a sua frequência da alma. Então o valor para você não vai ser de 10 mil como já houve no passado. Para você hoje, durante os próximos minutos, vai se abrir uma janela de oportunidade de 15 minutos para você ter acesso ao maior ativador de prosperidade criado no universo, por apenas 12 de R$ 29,82. Basta apertar o botão abaixo, entrar no nosso checkout seguro e finalizar sua inscrição. Em seguida, você vai receber um e-mail de acesso e a senha já vai ter a primeira semana liberada para começar agora a destravar sua frequência da alma e bloquear as vibrações de escassez que estão atraindo dívidas e azar sem limites para sua vida. E você tem o dobro da garantia exigida por lei para compras realizadas online. A garantia exigida por lei é de 7 dias, mas eu vou dobrar esse valor para garantir que você não tenha nada a perder com o programa. Eu só faço isso para você ter certeza absoluta que você não tem nada a perder. Na verdade, você só ganha porque você pode entrar no programa durante 15 dias, sentir o poder de ativar a frequência mais poderosa que existe para manifestar abundância na sua vida. E caso você decida que não é para você, basta enviar um simples e-mail para contato@atmavalley.com.br que vamos devolver cada centavo que você investiu. Ou seja, conhecimento ninguém é capaz de te tirar. E mesmo que você peça o reembolso, você vai continuar com o conhecimento para sempre com você. Então, basicamente, você só corre o risco de ficar mais inteligente, mais próspero, sem arriscar nada do seu dinheiro.
E assim que você se tornar um membro do Atma Valley, nossa comunidade especial onde ficam nossos cursos, você vai ter acesso a bônus que eu desenhei pensando em limpar qualquer vestígio de bloqueio de uma vida de abundância na sua vida. E o primeiro bônus que eu preparei para você se chama Bloqueadores de Negatividade. Não é novidade para ninguém que a negatividade é um imã de azar, dívidas e uma vida miserável. Mas o que ninguém te contou é que existem posições de mãos utilizadas em orações e meditações que não têm nada a ver com religiosidade. São formas de captar a energia pura do universo diretamente para você, como se fosse uma antena. Eu vou te mostrar combinações que você vai fazer para afastar a negatividade e ainda ser capaz de energizar seu corpo e atrair cada vez mais prosperidade surpresa para você. Isso valeria pelo menos R$ 500 se eu fizesse um workshop só disso, mas hoje vai de graça com o seu programa. O segundo bônus é o que eu chamo de detox de escassez. Muita gente sabe que existe detox para emagrecer, mas sabia que existe um detox ancestral que limpa tudo, desde o corpo, mente e até a alma? Eu vou te mostrar como fazer um detox capaz de limpar a escassez e aquele sentimento de que sempre vai acontecer algo ruim com você. Eu posso dizer que isso é como se fosse um câncer da prosperidade. Você está emitindo mensagem o tempo todo para que algo ruim aconteça com você e a gente vai limpar tudo isso nesse bônus. Esse bônus tem o valor de R$ 700 e vai completamente grátis na sua assinatura. Mas não é só isso, porque eu quero transformar completamente sua vida. Então eu pedi para que um dos meus parceiros de negócio, ele dê uma aula mostrando exatamente como ele fez para sair de um emprego onde ele se sentia como um escravo moderno, trabalhando com horário fixo em algo que ele odiava, ganhando menos de um salário mínimo, para trabalhar na frente da praia, em uma casa de tirar o fôlego e em um emprego onde ele é valorizado, respeitado e que as pessoas dariam a vida para estar no lugar dele. Ele vai te mostrar no bônus 3 que nós preparamos, como manifestar o emprego dos sonhos. E para você que deseja ser dono de um negócio, ele também vai te mostrar como criar o negócio dos sonhos. Porque ele também já criou e já ajudou dezenas de negócios do zero e vai te mostrar um caminho para começar o seu com liberdade, ganhando muito bem e sem precisar investir muito dinheiro. Esses 2 bônus que serão dados pelo Dennis Bai poderiam valer muito bem uns R$ 5.000, porque esse é o exato valor que ele já cobrou por apenas um dos bônus que ele está entregando aqui. E você também leva de graça na sua assinatura. E como eu sei que sua saúde pode não ser das melhores, e sem saúde não adianta manifestar o dinheiro que for, porque não dá para aproveitar sem saúde, eu também fiz algo que eu gostaria de compartilhar com você. Eu criei o 5º bônus chamado de Acelerando a Cura. Nele você vai descobrir os segredos da medicina ancestral que eu fui treinado pelos maiores mestres e mestras da Índia para acelerar a regeneração do corpo para doenças corporais e mentais e que podem estar impedindo você de progredir na vida. Só esse bônus aqui já reverteu processos considerados bem avançados pela medicina tradicional e foram curados usando os saberes da primeira medicina do mundo. E esse bônus, ele valeria pelo menos R$ 1.000. E por fim, a cereja do bolo. Eu vou te dar um bônus que é capaz de fazer com que qualquer problema que você tenha seja resolvido pelo seu subconsciente. Eu vou te dar um bônus especial de valor imensurável chamado de Criando o Seu Escritório Mental. Nele você vai aprender a desenvolver dentro da sua mente algo que muitas pessoas consideram como um superpoder. É como se você tivesse disponível na sua mente acessos conectados com a inteligência suprema do universo e pudesse resolver qualquer problema dentro da sua mente, conseguindo visualizar facilmente tudo o que precisa para resolver qualquer problema da sua vida cotidiana, seja ele grande ou pequeno. Você vai conseguir resolver com essa técnica que eu vou te mostrar, mas eu preciso alertar você. Essa oferta única oferece um grande desconto, por isso é apenas para pessoas que tiveram tempo de assistir o vídeo todo. É um agradecimento por passar tanto tempo comigo e assim que você clicar fora dessa página, ela desaparecerá. Então, por favor, não feche essa página, porque você pode não ver isso novamente. Saber como ativar a frequência da alma que vem dos 40 mil neurônios do coração é a coisa mais impactante que já fiz. É o método que eu vou passar para os meus filhos como herança e para as pessoas mais próximas que eu amo. É por isso que eu preciso que você tome uma decisão hoje que vai ser marcada na sua agenda como o dia que transformou sua vida financeira completamente. Então, clique no link abaixo para se juntar à família do Atma Valley e ter acesso à frequência da alma agora. E só te peço uma coisa. Quando você perceber que você está virando um imã de prosperidade, me avise, me conte sua história, me marque no Instagram. Ou melhor ainda, grave um vídeo e envie para mim contando o que aconteceu de mais maravilhoso para você. Cabe a você continuar como sempre foi, ou você pode experimentar ativar a frequência da alma sem risco por 15 dias. Você não tem absolutamente nada a perder e uma nova vida mágica incrível para ganhar. Meu nome é Eric Leite, sou fundador da Atma Valley. Sou o cara do sistema da frequência da alma e mal posso esperar para que você tome uma atitude e finalmente alcance o sucesso que merece. Basta clicar no botão abaixo desse vídeo para começar. O coração humano é cercado por um campo de energia que é energia elétrica e sua energia magnética. Eu estou esperando você.